Eduardo, o SAMU chegou, levou os corpos que estavam jogados lá no Sim. Allianz Parque. Ai, e o sapato? E o sapato foi amassado, mas aqui a gente vai dar uma solução, tá? Chama a vinheta! Para assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Duvido Edu. que você faz esse vídeo Não dá, inteiro porque eu tenho assim. que ler. Como é que eu vou ler? Então só abre o... A janelinha? Aí, faz o Didi. O Didi! Tá igualzinho. O Didi! Olha lá. Didi! Peraí que eu vou fazer melhor. Faz bem certinho. Mas não é o cordinho, é o sapato. Acho que fica bom falar sapato. Sapato! Sapato! Sapato fica bom pra caralho. Core! Ai, o sapato. Vamos lá, gente. Tudo bem? Vamos lá. Vou gravar de Zaca. Hoje eu vou Vai, grava. Vai ficar legal pra caramba. Hoje tem. Didi! O que está acontecendo com o meu São Paulo? O sapato foi amassado no Allianz Parque ontem, meu. Barulho tava Eu não vi o putado. Barolo, meu. O Barolo vai jogar Supercopa Desimpedidos. Vai. Se eu ver ele lá um dia, eu vou querer tirar uma foto. Puta, eu jogaria Supercopa de Impedido com esse cabelo. Eu ia fazer sucesso. Bom, São Paulo, vamos lá. São Paulo foi eliminado da Libertadores, perdeu 3-0 pro Palmeiras. O Crespo falou que Placar eles não justo. perderam o jogo. Só deixaram de ganhar. Só não ganharam. É verdade. Dá não, cara. Tá lá. Então, beleza. Mas assim, o Palmeiras mereceu vencer, foi favorito. Eu falei que o Palmeiras era favorito. Algumas pessoas falam que não, que o São Paulo ia passar. A hora que passou, foi 1-1, eu falei que já tinha ido pro saco. A chance do São Paulo era quando fez 1-0 no primeiro jogo lá e pra cima do Palmeiras, mas não aconteceu. E aí, a hora que empatou 1-1, quando veio pro Aliança aqui, eu falei, já era, filho. Só que quando tem sempre essa eliminação, ainda mais uma eliminação marcante como essa, 3-0 é um placar... Quebrou o tatu, né, meu? Quebrou o tal do tatu. E 3-0 é um placar... Elástico aí, forte. Libertadores. E o São Paulo em mata-mata contra o Palmeiras tem ainda uma vantagem muito grande. Acho que tava 12-3. E clássico paulista é sempre uma bosta, né? Sempre empate de 1-1, Não, mas foi bom. 0-0. Esse foi um O baita Palmeiras. jogo pro palmeirense, né? Só que aí no momento que tem esse tipo de jogo, esse tipo de eliminação... Caça às bruxas. Ah, Gosto muito. o que está acontecendo? Gosto muito de caça às É. bruxas. Quem é o culpado e tal. Então a gente vai falar sobre isso. O elenco do São Paulo hoje, tá? Que eu não considero ruim desse jeito. Não. Porque na hora que perde é tudo uma bosta, né? Todo mundo é ruim Mas e tal. também não é nada demais também, viu? Também. E outra, tem caras aqui também que... Valha-me Deus. Já foi, tá? né? Então a gente vai falar do elenco todo, o que poderia, quais são as carências nesse elenco, que tá caminho tomar agora, tá? Lembra que o São Paulo vive uma dívidas complicadas, a Como situação todo financeira mundo. do São Paulo não é fácil, tá? Embora pareça, e algumas vezes a diretoria não é essa, dá a entender que Eu tá sem postei esse dia no Twitter que o povo tava tirando sarro do Cortines, tava atrasando o salário do Juliano. Daí o cara falou, mas e o Daniel, vocês estão pagando? Ah, mas essa dívida aí é da gestão passada. Ah, então não vai pagar essa? Não Ou paga? seja, então tudo bem. Sim. O presidente atual tá pagando em dia. Tá. Mas tem a dívida do Daniel Alves aí do passado aí que não estão pagando o cara. Ou seja, dívida passada não é dívida. É dívida, tá? Mas vamos lá. Tem a dívida do Daniel Alves, tem dívida com jogadores, premiações, Todos os clubes, gente. dívidas que ficaram da outra gestão, tá? Mas carências no São Paulo depois dessa eliminação que falam. Goleiro. Vamos falar o elenco aí, fala o elenco. Não, mas posições. Goleiro. Precisa de um Latera. Se goleiro. o Daniel Alves vai jogar de latera? Sim, pois é. Lateral direito, porque o Orejuela é o lateral direito mais caro da história do futebol brasileiro. Não Não joga. correspondeu. Não correspondeu, tá? Um lateral esquerdo, por mais que eu goste do Wellington, né? Eu não sou fã do Reinaldo, mas... Ah, mas o Reinaldo Falam que é a carência. falaram que era pra ir pra seleção. Pois é. Melhor lateral esquerdo do Brasil. Vocês são malucos, gente. Vocês se empolgam demais. Um meia, sim, porque o Benítez não joga. Não tem explicação. E problemas na centroavância do São Paulo, principalmente com o Pablo. Mas vamos lá. Quais são os goleiros do São Paulo hoje? Thiago Volpe, Lucas Perry e Thiago Couto. O Não Perry e dá. o Couto são da base. O Perry, os torcedores dizem Fala que não que é é ruim. confiável. E o Volpe não é goleiro de jogo grande. É aquele goleiro que faz o campeonato lá, show. Mas na hora que precisa... É que goleiro... Quando eu falo que o João Paulo é melhor, os caras me chamam de clubista. Quando o goleiro é... Eu acho que clubista é o cara que fala que o Volpe é melhor. Não, então, o João Paulo. O João Paulo é aquele cara que no jogo que ele precisa fazer milagre, Ele acaba faz. que ele faz. Não quer dizer que não vai tomar gol, não vai O falhar. Cássio pode dar umas cagadas? Falha. Mas em jogo que precisa, ele pega, cara. Às vezes, lógico, caga. Mas, porra, tem gente que comparava o Volpe com o Cássio, não dá também.
Então, o negócio do Volpe, O ó, Volpe não é o cara que, quando precisa do goleiro fazer o gol pro time, ele não faz. Porque tem bola que é indefensável. Se ele pegar uma ou duas, aí é o grande goleiro. E não quer dizer que ele não faça grandes defesas, mas assim, pelo menos no primeiro gol do Palmeiras, eu acho que ele falhou. E falhou feio. Porque ele foi no canto dele e ele abriu. Ele abriu, né? Ele abriu. Eu quis... Pô, o goleiro adivinhar canto em chute que não é de pênalti, eu acho bem complicado, mas enfim. E outras falhas que ele já cometeu aí, que os torcedores meio que estão de saco cheio, tá? Então é uma carência. No último jogo, por exemplo, também, no penúltimo, né? No Morumbi. Então a galera já fala, pô, quem poderia jogar? Falaram do John, goleiro do Santos, que é reserva. O Walter, quando tava no Corinthians, quase foi pro São Paulo. Então assim, eu acho que o São Paulo realmente peca no gol, em alguns momentos. Tem momentos que o Volpe vai muito bem, e não foi um reforço barato, tá? Será que o Rafael, que jogava no Santos, tá bem? Quantos anos? É que ele joga na 30, ele joga na segunda divisão da Inglaterra, mas ele joga muito bem, tem uma sequência de defesa no Ed. Dá uma olhada, cara, observa. Não sei o preço também, né? Assim, o São Paulo pagou caro no Volpe, porque o Volpe foi o primeiro goleiro que segurou a bronca após Rogério Ceni, né? Segurou a bronca mesmo. Todos os outros que passaram ali tiveram grandes dificuldades. Foi o menos criticado até então. Sim, mas não quer dizer que seja fenomenal. O Barolo fala uma coisa certa, o Volpe é o goleiro nota 6. Então assim, ele vai jogar bem. Ele não é horroroso, ele não é tipo Muralha ou Sidão. Mas a hora que precisar é aquilo. Ele vai falhar. Lateral direito, Daniel Alves, meia lateral, Orejuela e Igor Vinícius. Jesus. O Igor Vinícius também acho muito fraco, o Orejuela não correspondeu. Eu achei a boa contratação do Orejuela. Eu acho que até que tem que insistir mais nele. Mas o grande problema aí é o Daniel Alves. Por quê? Não por ele, tá? Pela escalação que ele foi usado. Porque pelo menos no jogo contra o Palmeiras ele foi escalado de lateral mesmo. E outra, eu acho que o Daniel Alves ele tem muito mais a oferecer na parte ofensiva. Quando ele é ala, tá pela idade, até pela idade, que tem 38 anos, não é qualquer coisa, tá? Pela idade... Mas ele quer ir pra seleção, não quer ir pra Copa? Então pois tem que jogar na lateral, filho. Mas, cara, uma coisa é você jogar com o Casemiro te cobrindo. Lógico. Entendeu? É o Casemiro... Thiago Silva e o Marquinhos, entendeu? Esse é o problema. No São Paulo é o Miranda, porque o Arboleda, no jogo grande também, peida. O Miranda é muito bom, mas já a idade também. Às vezes ele dá uns botes errados. O problema não é o Miranda, né? Não. Então tem um problema na lateral direita também e a raiva da torcida com o Daniel Alves. Tem tudo isso. Os problemas que o Daniel Alves deu em declarações, tá? Jogar pra imprensa, jogar publicamente, esse tipo de coisa. Essa insatisfação que ele tem com o São Paulo, deixar isso público. Por mais que exista, a gente saiba, ele não tem que ficar falando isso na imprensa. Existem maneiras de tratar isso. Porque a comunicação deve estar ali falhando, né? Sim. Porque tem muito clube que deve, jogador fica na dela porque confia na diretoria, que sabe que quando tiver já vai pingar. O Ronaldo deu o exemplo lá que ficou 6 meses sem receber do Corinthians, mas ele sabia que a diretoria conversava e uma hora, quando chegava um patrocínio e tal, ia lá e pagava. Então, por quê? Dever salário? Todo mundo deve, filho. Bom, lateral esquerda. Eu acho o Wellington que é o titular de São Paulo, tá? Tá machucado também, né? Fez falta, sim. Tanto que ele jogou com o Léo na lateral. Aí eu considero um erro. Uma das também. coisas que ele tem que mudar é esse refis aí também. Porque é muita coisa, cara. Então vamos ao elenco aqui. Reinaldo, Wellington e Léo. O Léo que é zagueiro lateral, né? O Reinaldo, ele foi perdendo a posição pro Wellington. O Reinaldo, na minha opinião, eu não acho o Reinaldo esse monstro que o São Paulo, que um monte de São Paulino fala. Mas não eu acho ruim também, não. Eu acho ele médio, tá? Pro futebol brasileiro tá ok. Eu acho que tem jogos que ele vai muito bem, mas ele oscila demais. Né? E ele também na marcação ele deixa muito a desejar, muito, tá? Então quando o São Paulo vai com 3 zagueiros, que joga o Léo da esquerda de zagueiro, Miranda e Arboleda, e tem o Daniel Alves de ala, e o Reinaldo de ala, que foi o time que ganhou o Paulistão, aí é diferente. É outra coisa. Tá? Zaga, que eu não considero um problema do São Paulo. Miranda, Arboleda, Bruno Alves, Diego Costa, o Valse e o Léo também. Não acho que o São Paulo tenha problemas na defesa. Eu acho o Bruno Alves um bom zagueiro, eu acho o Arboleda um bom zagueiro, o Miranda é um monstro, o Diego Costa eu achei que ia ser mais zagueiro do que ele é, tá? O Valse era um grande zagueiro, mas machuca demais, e o Léo corresponde. Então não acho que o problema do São Paulo seja os zagueiros, eu acho que tá mais no goleiro do que nos zagueiros, tá certo? Volância aqui. Os volantes, nesse momento, o Luan, que eu considero muito bom, Lisiero, o Nestor e o William, que jogou e machucou também. Lisiero também não sei, tem hora que foda. É a montanha russa, cara. Uma coisa que eu vejo bastante São Paulo falar é o cara que sente o jogo, né? Que sente o jogo assim, ele sente o peso do jogo e ele não consegue corresponder. E falam isso do Lisiero. Sabe, ele toca a bola direitinho, ele tem visão de jogo e tal, mas assim, parece que falta algo, falta um brilho, né? Pra ele chegar e fazer jogada e tal. Ele não tem essa coragem de ir pra frente. Ele é aquele cara que hoje ele pega a bola e toca pro lado. Ele não constrói lance, ele não vai pra cima, tipo, vamos criar, tipo aquele volante, tipo Paulinho, por exemplo, que é o volante que vai e aparece na área, tá sempre na entrada da área
pra... Ela é meio de surpresa, né? Mas você não precisa nem chutar pro gol e criar a chance de gol e clara. Tipo, o Gerson. O Gerson não é o cara que chega lá e fazer 10, 15 gols por temporada. Mas é o cara que tá sempre na armação ali. O Lisieiro não tá fazendo isso. O Nestor faz muito mais que ele. E o Lisieiro era muito mais promissor do que o Nestor. Pra mim o problema vem agora aqui, meio campo. Aí vem os meias do time, né? Benítez, Gabriel Sara, Shailon, Igor Gomes e o Thales, que é da base, né? O Shailon e o Thales quase não jogam. O Sara pra mim é outro que é a montanha russa. Sim. O Sara joga bem pra caramba, ou é uma merda. O Sara não pode ser o principal meia do São Paulo. Ele precisa de outro cara pra jogar junto. Ele só se destaca quando tem mais alguém pra dividir esse protagonismo na meia com ele. Igor Gomes. Igor Gomes é um cara que estão falando no Tottenham aí. O Tottenham quer emprestado, né? Nossa. Porque tá aí com direito de opção de compra. Porque pode ir lá e não dar certo e não compra. Aí devolve. O São Paulo não quer isso. O São Paulo quer vender, né? Então, o Benítez, muito bom. É o único que é diferente aqui, mas a parte física dele, desde a época do Vasco também, né? Não é uma coisa que foi surpresa, né? O Benítez deixa a desejar na parte física. Não foi segredo pra ninguém ele foi contratado. As pessoas já sabiam que ele era assim. E quando ele joga, todo mundo fala, pô, o cara é bom. Um toque diferenciado e tal, mas difícil é jogar. Aí o Crespo falou que ele tava com problemas físicos e não falou por causa de jogo, né, cara? Estratégia. Pô, será que vai jogar com o Benítez? Será que não? Porque se jogar com o Benítez eu tenho que fazer isso. Então é aquela pra botar caraminhola na cabeça do outro. Lá. Mas acabou que não resolveu, né? E o ataque? Rojas, Pablo, Luciano, Vitor Bueno, Éder, Galeano, Rigoni e o Marquinhos. Tá. Considera a parte ofensiva de São Paulo com bons jogadores, mas sim. Você tendo todas as opções disponíveis, ó. Vai, o Marquinhos estava muito bem, machucou. Luciano, outra coisa. Sempre correspondeu, mas machuca. Machuca. Sim. Éder também. Se bem que o Éder entrou ontem, né? Mas machuca bastante. Machuca bastante. E o Rigoni que foi a melhor contratação do ano aí. Sim, o Rigoni é o que tá correspondendo. Tanto que o Rigoni foi contratado para ser meio campo, né? Jogar na ala. No começo ele começou no São Paulo na ala. E cruzava com os dois pés, foi bem também. Ele jogou, todo lugar que ele jogou no São Paulo, ele jogou bem. E aí ele passou a ser atacante, né? Segundo atacante aí do São Paulo. Talvez, não sei. Então assim, é o grande jogador do São Paulo hoje, é o Rigoni, né? É o cara que tá fazendo a diferença positiva pro São Paulo. Agora, Pablo, Rojas. O Rojas, depois que renovou o contrato do São Paulo também... Não dá, né, mano? Né? O Pablo, infelizmente, ele não é bom, cara. Não dá. Né? Ele perde muito gol fácil. O gol que ele perdeu ontem, tudo bem que poderia o goleiro ter defendido, tá? Mas assim, ele tomou a pior decisão possível, chutou muito longe do gol e ele tava sozinho de frente pro gol. Uma coisa é eu errar um chute desse. E já deu, acho que já a paciência da torcida já não aguenta mais. É uma boa, dá uma encostada no cara. Foi um jogador muito caro. Não vai ter retorno. Então, não vai ser fácil vender ele, mas assim, deve ter um salário alto, tem que pensar em várias possibilidades. Seria interessante o São Paulo ir atrás de um atacante, sim, um atacante que esteja bem fisicamente. Mas o grande problema do São Paulo, no meu ponto de vista, não é nem o elenco em si, é o departamento médico e o departamento de fisioterapia. Coisa que você, São Paulino... No passado você lembra que era referência. São Paulino que fica putado da gente falar que tá defasado. O Muricy falou isso. Você vai lá reclamar com o Muricy? É clubista? Porque quando a gente fala é porque é clubismo. Não, tu tá... Meu irmão, eu só tô falando o seguinte. O Refis do São Paulo sempre foi referência no mundo. Não só no Brasil. No mundo. Mas ficou tudo bem que os outros foram melhorando, foram se adaptando. Então assim, não precisava ser o São Paulo do mundo, mas ficar entre os melhores do Brasil. E não é isso que está acontecendo. Fala do seu time. Do meu time é uma bosta também. Não tô falando que o do meu time é bom. Tá bom? Tá satisfeito? Esse é o ponto. Do meu time é ruim. Só que assim, o Palmeiras passou e foi pra longe. O do Corinthians passou e foi pra longe. O do Flamengo passou e foi pra longe. Jogadores se machucarem é normal. O problema dos jogadores do São Paulo... a quantidade e toda hora, né, cara? A rotatividade é muito alta no departamento médico e a demora pra voltar também é muito grande. E quando voltam, se machucam muito rápido, tá? Vão ter que fazer um hospital de campanha lá no Morumbi pra caber. É igual dos Covids. Pois é. Tem muita gente. A taxa de internados lá tá muito grande, mano. Então, esse é o problema. Acho que o maior problema do São Paulo é o departamento de fisioterapia e de fisiologia e etc. E do departamento médico. Machucar, todo time tem jogador machucado. No futebol, o esporte de contar, toda hora tá lá. As pernas não aguentam, o cara se quebra, né? Se não se cuida, não sei. Também tem isso, não sei se os caras do São Paulo não se cuidam. Ah, mas eu acho muito difícil que todos, né? O problema é a quantidade e a incidência de contusões. Preparador físico também. Benítez volta e machuca. Luciano volta e machuca. Entendeu? Então assim, tem jogadores que têm essa propensão a se lesionar mais. É que o São Paulo também tem muito jogador com histórico também de lesão, né? Sim, o Luciano sempre teve, né?
O Rojas sempre teve, o Rojas ficou quase mais de um ano parado, né? O Benítez sempre se machucou muito, mas assim, o Miranda se machucou 2 vezes já. Entendeu? O Arboleda já se machucou. Então, vários jogadores tiveram esses problemas. O Wellington tá machucado agora, o Luan foi umas 2, 3 vezes antes de voltar. O Lisieiro já ficou machucado um grande período, né? O Vitor Bueno mesmo, não contribuindo, também se machucou bastante. Então, são vários jogadores passando por esses problemas físicos. Marquinhos agora. O Marquinhos agora, que tem só 18 anos. Estava se destacando. Pois é, então assim, é um elenco de bons jogadores, então assim, não é um elenco ruim, tá? Não é um elenco pra estar lutando contra o rebaixamento, mas o problema do São Paulo tá mais no físico do que no técnico, no meu ponto de vista. Mas o técnico também deu umas bolas fora. Sim, o Crespo também erra, tá, gente? Não é porque, ganhou o Paulista, ele tem, como o nosso amigo Charles fala, tem crédito? Tem, mas uma hora acaba, meu irmão. Não é um Paulista que vai segurar o cara. Hoje na rádio já tava falando, ó, o Bahia tá de olho no Rogério Ceni, então é melhor o São Paulo correr, hein? Gente, calma. Mas ó, uma coisa também é, se a gente fala no começo do ano, pô, o São Paulo vai lutar pelo título da Libertadores? Não, ninguém ia falar, nem o mais otimista dos São Paulinos, né? Então assim, veio o título paulista, se chega no começo do ano, com todas as crises que estavam, e fala assim, pô, São Paulo, vocês vão terminar campeão paulista, vão estar nas quartas da Libertadores, e sei lá, vai ganhar a Copa do Brasil, por exemplo, e ficar entre os 10 brasileiros. Copa do Brasil, porque Copa do Brasil e São Paulo não combina. Aí ganha. E vai ficar entre os 8 do brasileiro, o São Paulo fala, pô, beleza, show. Dá pra entender. Ou vai pegar top 4 do Brasil e vai chegar na semi da Copa do Brasil. Que o Paulistão empolgou, calma aí. Então assim, o time jogou muito bem no Paulista, mas o nível é outro. Ainda insisto, o problema é mais físico do que técnico, mas eu quero saber o que você acha. Diz aí nos comentários. Precisa de umas peças aí também, né? Eu acho que goleiro... Um goleiro top, pra ganhar coisas grandes. Um goleiro, um centroavante e um meia. Mais, assim, é o que mais precisa. Se o Daniel Alves não jogar na lateral, um lateral também, né? Porque tem que saber o que ele vai fazer da vida dele. E o Crespo entender que esse time é mais pra 3 zagueiros do que pra 2. O Rigoni não dá pra puxar pro meio a hora que esses caras da frente... Se tiver todo mundo à disposição jogar Marquinhos e Luciano na frente com o Rigoni de meio, acho que dá. Porque tem qualidade. Com todo mundo à disposição, Luciano e Éder, Luciano e Marquinhos. Então, tem ali, só que tem que ter os caras à disposição, senão não adianta. Então assim, por isso que eu falo, o problema é mais físico, né, departamento de fisiologia tal e fisioterapia do que técnico. Mas eu quero saber a sua opinião, tá? São Paulinos também reclamam do seguinte, falta identificação, vontade de ganhar. Porque a gente vê no Palmeiras contra o São Paulo ontem aí, parecia que o Palmeiras estava jogando a Libertadores e o São Paulo estava jogando um jogo treino em Cotia lá contra os moleques da base, meu. O Wesley do Palmeiras caía lá, o Miranda passou-lhe o pé, ele levantou, conseguiu pegar a bola, tomou uma falta perigosa, ainda teve o gol também, que foi meio mais ou menos assim, né? Foi isso, foi jogada assim também. Eu lembro que o Corinthians tinha isso. Que ele entrava, o time podia ser uma merda, mas a vontade era sempre maior que dos caras. Hoje em dia já não tem mais nem isso. Só tá todo mundo. Mas é importante, Libertadores não tem como. Se você entrar com a vontade abaixo dos caras, os caras te engolem, velho. Pois é. Comente aí, eu quero saber a sua opinião, tá? Faz o cocô, curta, compartilha, é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo, um queijo, até logo e...